Corrigindo agora a questão 1 já da lista 19, né, do desafio Weekend para o Goiás do Enem. Então, vamos lá. Numere a coluna da esquerda de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira. Bom, a gente sabe que o romantismo ele foi dividido, né, em 3 fases, né? Primeira fase, segunda fase e terceira fase, né? Primeira geração, segunda e terceira geração. E aí, de acordo com as características de cada uma delas, a gente vai fazer a enumeração. Então, a gente tem aqui a primeira geração, né? Na primeira geração, a gente sabe que as características principais eram o quê? O indianismo e o nacionalismo, né? Depois, a segunda geração, a gente já sabe que é uma geração voltada para aquele amor exacerbado, exagerado, culto à morte, escapismo da realidade, né? Então, a gente observa na segunda geração que a autocomiseração, esse sofrimento exacerbado, ai, como eu sofro, eu vou morrer de sofrimento, aquela questão daquele mimimi exagerado, né? Então, o 2, só olhavam para o próprio umbigo, para o próprio sofrimento amoroso e não tinham outros objetivos em si de vida. A obsessão pela morte, que eles viam a morte como um escape, né, para essa dor a qual ele sentiu, essa dor de amor. E a terceira geração. Lembrando também que essa segunda geração, gente, ela era conhecida como ultra romântica, porque tanto no Enem quanto em vestibular pode cair esse nome, né? Bom, a terceira geração, então, a gente sabe que é uma geração já voltada para o lado social. Eles detestavam, né, e abominavam a questão da escravidão. Então, a terceira geração, ela era o quê? Voltada para o abolicionismo e foi conhecida também como geração condoreira, porque o condor é uma ave que se assemelha justamente à águia por enxergar longe, né? Então, a terceira geração foi conhecida como condoreira, certo? Então, por isso, condoreirismo. Então, nós temos aqui como a única assertiva correta seria 332211. Então, 332211, portanto, letra E. A 2, eu pedi que vocês eliminassem, porque eu não entendo nem como é que eles colocaram essa questão aqui, porque ela dependeria de um texto anterior. Assinale a opção em que vem citadas obras do romancista objeto a questão antecedente. Então, não houve uma questão antecedente, né, textos para serem lidos para a gente poder identificar isso aqui, tá bom? Mas, se fosse uma questão solta lá, a gente já ia identificar que os únicos livros aqui que pertencem à geração romântica, né? Porque o tema dessa lista 19 é o romantismo ainda. Então, os únicos livros que a gente teria como romântico seria Senhora e Guarani. Mas eu eliminei por não ter texto anterior, então não tinha muito sentido respondê-la, não. Vale ressaltar também que Senhora e Guarani foram escritos por quem? Por José de Alencar. Tá? Esse grande autor aí do romantismo. Essa questão aqui, a 2, é da FUVEST, né? Então, nós tínhamos o texto. Porque não merecia o que lograva, deixei como ignorante o bem que tinha. Vim sem considerar onde vinha, deixei sem atender o que deixava. Dá pra gente perceber que há uma literatura antiga aqui, certo? Há uma troca, né, como é que eu posso falar? Dos termos da frase, né? Deixei sem atender o que deixava. Vim sem considerar aonde vinha, né? Então, há um certo cultismo aqui. Então, quando existe o certo cultismo, a gente observa que é da literatura romântica para antes. Agora, observem que aqui há uma certa criticidade, tá? Então, se existe uma certa criticidade com a realidade, ela tem características do barroco, né? Inclusive, esse aqui é um trecho de um poema de Gregório de Matos Guerra, tá? Bom, aí na 2. Na 2, ela é mais fácil de ser identificada porque ela fala em flauta. Flauta, pastores, ambiente harmonioso, ó. Se a flauta mal cadente entoa agora um verso harmonioso, sabei que comunica este saudoso influxo a dor veemente, não o gênio suave, que ouviste já no acento agudo e grave. Então, quando você fala em flauta, harmonia, né? Então, esse aqui a gente vai lembrar do quê? Do arcadismo, que era uma literatura voltada para a simplicidade.
Então, falou em flauta, pastor, harmonia, menção descrita da natureza, as borboletas que voavam, a copa das árvores, os campos, então você vai ter uma literatura arcadista. Quando você já identificou esse arcadismo aqui, você já vê que a alternativa correta seria o quê? A letra A. Tá? Agora vamos comprovar aqui através do 3. Da delirante embriaguez de bardo, sonhos em que afoguei o ardor da vida. Olha só. Sonhos em que afoguei o ardor da vida. Então aqui já fala da dor, do sofrer de viver e que afogou esses sonhos na embriaguez. Então a gente já vê essa sofrência exagerada, a gente já vê essa autocomiseração, né? Então dá pra gente perceber que isso aqui pertence à segunda fase do romantismo, né? Então, portanto, a alternativa correta, letra A, barroco, arcadismo e romantismo. Então, quando tiver uma questão assim, você vai identificar os textos que são mais fáceis e você vai eliminando os demais, que aí fica mais simples de você encontrar a resposta. A questão 3 da Fundação Carlos Chagas, o movimento romântico cujas origens estão na Alemanha e na Inglaterra. Nós sabemos que a França foi quem fez o romantismo ficar famoso, né? Mas as bases, as origens estão na Alemanha e na Inglaterra, tá? Adquiriu na literatura brasileira um reflexo extraordinário, por quê? Porque ele coincidiu justamente com o momento decisivo de definição da nossa nacionalidade, valorização também do nosso passado histórico. Bom, quando ele fala da nacionalidade, a gente vê que houve uma valorização do nacionalismo na primeira fase romântica, valorização do nosso passado histórico também. Eles valorizavam a natureza, mas valorizavam também a existência do índio como herói nacional. Portanto, letra B. Na questão 4, ele pede o quê? Assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção. Então, nós temos aqui a assertiva. O romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por, quer dizer, o que era descrito dessa natureza humana pelos seus autores, tá? O que era escrito. Na verdade, a gente vai perceber o quê? Que era o egocentrismo, uma hipersensibilidade, né? Uma sensibilidade exagerada, uma melancolia, uma tristeza, um pessimismo, uma angústia e também o desespero. Então, que tipo de naturezas humanas surgiu no romantismo? Essas aqui, tá? Bom, teocentrismo a gente já eliminaria de primeira, de cara. O etnocentrismo também não é característica do romantismo. Então, olha só, aqui a gente poderia até seguir, ó, egocentrismo, hipersensibilidade, até aqui tudo bem. Mas quando se fala em alegria, a gente sabe que a segunda fase, que foi a maior dela, ela não foi voltada nem tão pouco para a alegria, nem tão pouco para a descontração. E também não em crenças no futuro, né? Então, eliminando a letra E. Portanto, correta a letra C. O José de Alencar, né, ele buscou escrever o quê? Olha, essa questão 5 da Universidade de São Paulo, da USP. O índio, em alguns romances de José de Alencar, como Iracema e o Birajara, ele é o quê, gente? Ele é um índio que ele é idealizado, ele é perfeito, né? E há sempre as descrições da natureza, por isso ele é idealizado sobre o pano de fundo da natureza, do qual é o herói épico, que a gente sabe que é característica, né, do indianismo na primeira fase do romantismo, tá? Então, Iracema e o Birajara, assim como o Guarani, também do mesmo autor, José de Alencar, ele traz essa idealização do índio e sempre uma descrição com pano de fundo da natureza, tudo muito assim exagerado, né? E nós temos o índio aí como herói nacional, que isso fique bem claro e bem marcado aí para vocês. Vamos agora à questão 6. Na questão 6 da PUC de Campinas, né, nós temos: leia o texto a seguir. Cantor das selvas, entre bravas matas, áspero tronco da palmeira escolho. Unido a ele, soltarei meu canto, enquanto o vento nos palmares une, rugindo aos longos encontrados leques. Os versos acima de Os Timbiras, de Gonçalves Dias, apresentam características da primeira geração romântica. A primeira geração romântica, ela tinha o quê? Ela tinha um apego
ao equilíbrio da forma de expressão. Você pode ver que é tudo comedido, embora seja bonito e lírico. Cantor das selvas, entre bravas matas, áspero tronco da palmeira escolho, unido a ele soltarei meu canto. Então, há um lirismo aqui, porém há um equilíbrio, não tem exagero, né? Bom, existe a presença do nacionalismo, sim, porque é valorização do que existe no Brasil, no nacional, quando se usa o índio como herói nacional, né? Então, existe a presença do nacionalismo, valorização do que existia aqui na terra, pela temática indianista e pela valorização da natureza brasileira, tá? Então, que fique claro, essas aqui são as características da primeira geração romântica, ou seja, da primeira fase do romantismo. Questão 7 da Fundação Carlos Chagas. O critério de apresentação da obra, colocando em primeiro lugar a parte referente ao indígena, está de acordo com a busca do exotismo, que era a moda da época. Quer dizer, nesse período era comum apresentar a obra colocando o índio como o referente, como o mais importante dessa obra. A moda que o juízo crítico acima transcrito menciona, a propósito da obra Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, do pintor Jean-Baptiste Debré, era vigente no período que, gente? Romântico. Onde foi que existiu o indianismo? No período romântico da literatura, na primeira fase do romantismo. A Universidade de Santa Catarina traz essa questão aqui. A respeito do romantismo do Brasil, pode-se afirmar que essa 8, ela casa justamente com a número 3, características do romantismo no Brasil. Ele coincidiu com o momento decisivo de definição da nossa nacionalidade e colaborou para essa definição, né? Então, essa questão do nacionalismo, do indianismo, da valorização do que era do Brasil, trouxe essa definição e colaborou para que essa definição de nacionalidade existisse para nós brasileiros aqui no início do romantismo, que é a primeira fase. Bom, a Fundação Carlos Chagas traz mais essa questão aqui. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontrei lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Nós já sabemos que esse aqui, né, é a canção do exílio de Gonçalves Dias. Então, a gente sabe que Gonçalves Dias estava a estudar em Portugal, porém, ele sentia saudade de onde? Do Brasil. Então, nestes versos de Gonçalves Dias, escritos em Portugal, o poeta vive um momento marcado por o quê, gente? Seria solidão, devaneio e idealização nacionalista. Veja que na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá na minha terra natal. Então é a solidão, devaneio e idealização nacionalista. Ironia a gente perderia, tédio também. Amor a Portugal a gente elimina também, porque é o amor ao Brasil, né? Ânimo satírico e pessimismo também não. A livre expectativa de otimismo também eliminaria. Então, essa aqui é uma questão assim, bem fácil, bem tranquila de ser respondida, né? E assim nós finalizamos a revisão do romantismo voltada para o Enem e para os vestibulares. Vamos agora para a próxima lista.